Bom dia, seja bem-vindo. O Acontece Agora está começando trazendo destaques do Brasil e do mundo dessa terça-feira para você. A Polícia Civil do Rio de Janeiro e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária prenderam hoje 3 suspeitos de envolvimento em um esquema que falsificava alvarás para soltar presos. Essa fraude contra o sistema penitenciário fluminense levou pelo menos 3 detentos a sair pela porta da frente da cadeia, apesar de não haver decisão judicial pela liberdade deles. Entre os beneficiados pelo esquema está João Felipe Cordeiro Barbieri, um dos maiores traficantes de armas do mundo. E já começou a valer mais um reajuste no preço dos combustíveis. É o 6º do ano. O aumento foi anunciado pela Petrobras e vale para todas as refinarias da estatal. A gasolina subiu pouco mais de 9% e o diesel teve alta de 5,5%. Faz mais de 4 anos que a Petrobras segue as cotações do mercado internacional. Agora os preços passaram um pouco do ponto para o bolso do brasileiro. Desde o começo do ano, o reajuste acumulado da gasolina passou dos 50% e do óleo diesel dos 40%. Quando foi divulgado o 4º aumento, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, que vai continuar no cargo até o próximo dia 20, quando termina o mandato dele, assim como de outros conselheiros. Aí haverá uma nova eleição. Desde que foi anunciada a decisão da troca do presidente, o preço dos combustíveis aumentou mais de 2 vezes. E não está descartado outro reajuste até o dia 20. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, mesmo com esses aumentos, os preços no Brasil ainda continuam abaixo aos do mercado internacional. O Instituto abriu nesta terça-feira as inscrições para um treinamento multidisciplinar com foco em formação de futuros cientistas. O programa é voltado para as pessoas com graduação completa ou que se formem até dezembro de 2021 em qualquer área e é gratuito. Essa é a primeira edição do curso e, por causa da pandemia, será remota. O programa de formação em Biologia e Ecologia Quantitativas irá preparar o jovem pesquisador a lidar com conceitos de matemática, de física e ciência da computação. Os selecionados vão aprender métodos para quantificar dados e propor soluções. Brasília iniciou na noite de segunda-feira um toque de recolher das 22 horas até as 5 horas da manhã. O objetivo é conter a disseminação do coronavírus após o aumento dos casos no Distrito Federal. Teve início na segunda-feira um toque de recolher noturno em Brasília. A população não deve sair às ruas entre as 10 da noite e as 5 da manhã até o dia 22 de março, em uma tentativa de conter a propagação do novo coronavírus. Apenas serviços essenciais como mercados, farmácias e postos de gasolina podem ficar abertos. Eu acho que teria que ter sido feito antes. Mas se fez agora, vamos ver se vai servir para alguma coisa, né? Na segunda-feira, o governo do Distrito Federal destacou que o maior índice de contaminação ocorre no período noturno e pediu a ajuda da população. A taxa de transmissibilidade do vírus passa de 1,32 e era bem mais baixa há 10 dias. As autoridades afirmam ter intensificado a contratação de novos leitos de UTI, mas nada será suficiente se as taxas de infecção e reinfecção não baixarem. Na semana que vem, o estado de São Paulo começa a vacinar idosos com 75 e 76 anos. A expectativa é imunizar 420 mil idosos dessa nova faixa etária. Você que faz parte desse grupo, entre no site vacinajá.sp.gov.br para fazer um cadastro prévio para agilizar o atendimento da aplicação das doses e evitar, assim, um maior tempo de espera e também fora de casa. As 2 vacinas que o estado paulista tem à disposição no momento são da AstraZeneca Oxford e da Coronavac, que, de acordo com o governo, forma a grande maioria entre as doses aplicadas. 8 de cada 10 doses aplicadas no país são da Coronavac. Aliás, a vacina chinesa produzida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, se mostrou eficaz contra a variante do coronavírus em Manaus, conhecida como P1, de acordo com dados preliminares de um estudo feito pelo próprio Instituto. Essa cepa é apontada como mais transmissível do que anteriores e, por isso, é vista como um dos fatores que levaram ao aumento da pandemia de Covid no Brasil nas últimas semanas.
O estudo foi feito por meio do exame de amostras de sangue retiradas de pessoas vacinadas com a Coronavac e testadas contra a variante de Manaus. O estudo ainda será ampliado para a obtenção de dados definitivos. O alerta de hoje é para o sudeste do Brasil, que tem previsão de chuva em vários momentos do dia. Vamos conferir como vai ficar o tempo em todo o Brasil. Um sistema de baixa pressão atmosférica vai se formar nesta terça na altura da costa da região sul. Além disso, uma mudança na circulação dos ventos ainda vai atuar sobre o sudeste e estimular a formação de áreas de instabilidade. A expectativa de chuva em vários momentos do dia entre o litoral norte gaúcho e a região de Florianópolis. As pancadas serão frequentes e com alerta de temporais, especialmente sobre o centro-norte mineiro e a região de Vitória. Também chove em várias vezes ao longo do dia no centro-sul de Minas, mas intercalando algumas aberturas de sol. Nas demais áreas da região sudeste, inclusive na capital São Paulo, Rio de Janeiro e entre a região de Curitiba e Porto Alegre, o dia ainda vai começar com fortes aberturas de sol e deve chover apenas entre a tarde e a noite. O tempo fica firme nesta terça desde o centro-oeste ao sul mato-grossense até áreas do interior gaúcho. O tempo também segue firme na região de El Salvador, em todas as áreas de Sergipe e Alagoas e também sobre áreas do sertão nordestino. Ainda chove de forma passageira entre Recife, Natal e também sobre a capital Fortaleza, e a chuva continua persistente em grande parte das áreas da região norte do Brasil. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 18 graus e o dia começa com 16 graus na região de Curitiba. Máxima de 27 graus em Belo Horizonte, faz 29 graus no Rio de Janeiro e 34 graus na região de Cuiabá. O príncipe Harry desabafou sobre o seu afastamento da família real britânica. As entrevistas que ele deu já causaram muita polêmica e devem repercutir ainda mais. O príncipe Harry deu uma entrevista ao apresentador do The Late Late Show, James Corden, do alto de um ônibus aberto e explicou por que se afastou da vida palaciana. Todos nós sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava destruindo minha saúde mental. Para mim era tóxico. Então fiz o que qualquer marido e pai faria. Precisava tirar minha família dali. Mas nunca nos afastamos. E no que me diz respeito, quaisquer que sejam as decisões tomadas do meu lado, nunca irei me afastar. Estarei sempre contribuindo. Minha vida é um serviço público. Por isso, onde quer que eu esteja no mundo, ela vai ser a mesma coisa. Harry e a esposa Meghan Markle revelaram em janeiro de 2020 que estavam se afastando dos deveres reais, abalando a monarquia britânica. No início deste mês, o Palácio de Buckingham anunciou que o casal seria desligado definitivamente dos deveres reais após uma revisão de um ano do acordo de afastamento. A rainha Elizabeth II ordenou ao duque e à duquesa de Sussex, como são formalmente conhecidos, que renunciassem aos seus títulos honorários de patronos. Na entrevista concedida do alto do ônibus em Los Angeles, Harry disse se sentir mais confortável com o retrato da família real na série da Netflix The Crown do que com as notícias dos jornais. Para ele, o programa não fingia ser real. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. E antes de encerrar esse boletim, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe a diferença entre estar vacinado e estar imunizado? Eu volto às 11 horas para falar sobre isso. Em menos de uma hora, te espero.